10h41. Nós vamos discutir um pouquinho a situação trabalhista do Brasil. Há um tema que está no Congresso Nacional, esse da mudança da escala 6x1, eventualmente para 4x3, mas o tema é muito mais amplo. É o tema da reforma trabalhista, de alguma forma sendo discutida hoje no Brasil. E nós estamos em contato com o professor de Relações do Trabalho da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Pastore. Professor, bom dia. Como vai a reforma trabalhista no Brasil? Ela corre risco ou não? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lopato. Bom dia. A reforma trabalhista, ela deu um passo muito importante no Brasil, no sentido de estimular, em primeiro lugar, o emprego, aquilo que já está acontecendo, né? E estimular também o entendimento entre empregados e empregadores para reduzir um pouco essa avalanche de ações trabalhistas que batiam nos tribunais, né, do trabalho. Então, os dados do emprego estão aí, quer dizer, a reforma está entregando aquilo que pretendia entregar, e a questão se coloca agora sobre o que está sendo entendido pela Justiça do Trabalho que pode afetar o andamento da reforma trabalhista. E nesse campo é que há problemas, viu, Sabino? Quais são esses problemas, professor? Olha, o principal problema é que muitos juízes e magistrados dos tribunais superiores, eles não aceitam determinadas regras que foram aprovadas pela lei. A reforma trabalhista é uma lei, né? Eles não aceitam isso aqui. E eles, então, o que acontece? Acabam prolatando sentenças que, evidentemente, condenam uma das partes, né? E sentenças que sinalizam muito mal também para a economia como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui para os seus ouvintes e entenderem bem. Há uma área de atividade que hoje em dia cresce muito, que é a área de cuidadores, de cuidados, né? Há muitas empresas já que são empresas de cuidados, chamadas também de home care. Essas empresas, quando atendem os pacientes a domicílio, utilizam enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, vários tipos de profissionais. E as empresas costumam fazer acordos ou convenções coletivas com os sindicatos desses profissionais a respeito do que eles chamam do banco de horas. O que é o banco de horas? É uma coisa que a reforma trabalhista trouxe, facilitou até para as partes usarem, né? E que, no caso aqui, é muito empregado porque quando um enfermeiro, por exemplo, está atendendo um paciente e chega no horário dele sair, muitas vezes o paciente passa mal e ele tem que ficar mais 2, 3 horas. Então, em lugar da empresa pagar hora extra, o que ela faz? Ela diz o seguinte: você ficou 2, 3 horas a mais hoje, amanhã você fica 2, 3 horas a menos. Esse é o banco de horas da reforma trabalhista aprovado, e isso tem sido negociado legalmente entre as partes. As duas partes estão de acordo que é um bom sistema e, no entanto, a Justiça do Trabalho anula vários acordos desse tipo. Então, esse é um problema sério, porque isso causa, em primeiro lugar, uma despesa enorme para a família, porque a empresa é obrigada a passar o valor das horas extras, né, para o preço que a família paga pelos serviços, né? Em segundo lugar, acrescenta despesas por horário público também, porque as ações trabalhistas vão se multiplicando, né? Então, são coisas que, infelizmente, a Justiça do Trabalho, não digo que sejam todos os juízes, não, mas uma boa parte dos juízes não está colaborando para que a reforma trabalhista se implante com mais velocidade ainda e com mais segurança. Agora, professor, quando um juiz dá uma sentença contrária à lei vigente no país, isso chama-se ativismo judiciário, concorda? Claro, esse é um problema do judiciário. Você pode fazer a sua apelação por uma instância mais alta, né? E tem havido muitas apelações que chegam até o Supremo Tribunal Federal.
o Supremo Tribunal Federal, de um modo geral, está respeitando bastante a reforma trabalhista, a lei da reforma trabalhista. Então, a instância mais alta da justiça brasileira está colaborando. Agora, a instância mais alta da justiça do trabalho, que é o TST, em muitos casos ele não colabora. Não vou dizer que sejam todos, não, mas não tem colaborado, não. Ou seja, isso significa um incentivo à entrada de novas ações na primeira instância. Esse é um incentivo enorme, né? É um incentivo enorme. E há outros também. Por exemplo, a reforma trabalhista, perdão, ela estabeleceu que para aqueles que ganham até R$ 3.000 por mês, o acesso ao Poder Judiciário é gratuito. O trabalhador pode entrar direto, não vai pagar nada de custas para o processo caminhar. Mas para aqueles que ganham mais de R$ 3.000, a gratuidade está vinculada a uma comprovação, ou seja, ele tem que comprovar que ele está passando um momento de muita insegurança, de muita incerteza, de muita aflição e não pode pagar a Justiça do Trabalho. Aí o juiz vai autorizar que ele tramite de forma gratuita em todas as instâncias. Essa é a regra, e essa é a regra que o Supremo também respeitou. Agora, a Justiça do Trabalho, ela está dizendo o seguinte, não, é grátis para todo mundo. É um verdadeiro convite isso aí para que pessoas que têm condições de pagar, e são muitas, acabam, digamos assim, atropelando o processo e congestionando ainda mais a Justiça do Trabalho, o que significa despesa para o erário público, porque a justiça não é praticada de graça. Ele pode conceder gratuidade para as partes, mas o erário, o poder público, sustenta o poder judiciário como tem que ser. Agora, professor, o que, na opinião do senhor, é a solução para esse problema? O que precisa ser feito a partir de agora? Há um encaminhamento dessa solução que, no final de setembro, o Conselho Nacional de Justiça ele já endereçou. O CNJ diz o seguinte, olha, nós precisamos fazer todos os esforços para reduzir essa nova explosão de ações judiciais, porque a Justiça do Trabalho, aliás, a reforma trabalhista tinha reduzido bastante, não é? Tinha reduzido para cerca de 2,5 milhões, mais ou menos, que já é um número fantástico, né? Mas agora nós estamos outra vez com quase 5,5 milhões de processos na Justiça do Trabalho, entre antigos e novos, né? O CNJ diz o seguinte, olha, nós precisamos fazer com que a lei seja rigorosamente respeitada e temos que introduzir algumas regras para que os juízes a respeitem, não é? Então, eles estão exatamente nesse processo de elaborar essas regras para, digamos assim, disciplinar de uma maneira mais forte, não é? A conduta dos juízes que tem que respeitar a lei. Esse é um encaminhamento. Agora, uma outra coisa importante que poderia ser feita talvez lá no Congresso Nacional, explicitar melhor ainda, através de um novo projeto de lei, que os magistrados precisam considerar, em primeiro lugar, o rigor da lei, em segundo lugar, as consequências econômicas e sociais das suas sentenças. Ou seja, fazer as duas coisas, não é fazer só a segunda ou só a primeira, fazer as duas coisas. Então, de uma certa maneira, a justiça seria levada a fazer sempre uma análise das externalidades, das consequências que isso vai causar na economia, na sociedade e principalmente para os trabalhadores, né? Há muitas sentenças que são prolatadas com a boa intuição de ajudar o trabalhador e, no entanto, ela acaba afastando o investimento e, ao afastar o investimento, prejudica o trabalhador porque destrói empregos e deixa de gerar novos empregos. Professor, eu queria falar com o senhor também sobre o tema do momento, que é essa PEC, a proposta de emenda constitucional, que reduz a jornada semanal de 44 para 36 horas. Na prática, isso significa o seguinte, em vez das jornadas de 6 por 1, 6 dias trabalhando por 1 de descanso,
cria semana de 4 dias aí. É óbvio que num primeiro momento a gente ouve isso e fala, todo mundo quer descansar 3 dias, todo mundo quer descansar mais. Mas ela é viável do ponto de vista econômico para o país, para as empresas, professor? Existe uma tendência, né, mundial de você ir reduzindo a jornada de trabalho, né? Isso por vários, por vários motivos, né? Em primeiro lugar, é criar uma condição de vida melhor para os trabalhadores, com descanso, com convívio familiar, etc. Em segundo lugar, estimular determinados setores da economia que, quando a pessoa não trabalha, são estimulados, como é o caso do turismo, do lazer, do entretenimento. Então, há motivos que levam os países a fazer redução de jornada. Muitos países da Europa, por exemplo, já têm jornada de trabalho de 36 horas, de 35 horas, de 37 horas e até menos. Tem alguns que têm até menos. Mas essas reduções que são feitas lá na Europa, elas são feitas através de negociação coletiva entre as partes e não por lei. A lei em geral, é mantida no nível alto, né? Há países que têm até 48 horas de jornada semanal. Nós temos 44 aqui no Brasil. A lei fica fixa, mas as partes vão negociando. Qual é a virtude desse processo? É que há determinados setores em que esses objetivos podem ser alcançados, uma vida melhor, menos trabalho, etc. Há outros setores que não podem. Na economia como um todo, se você faz isso por lei, você gera aumentos de custos muito elevados para determinados setores que não podem absorver de maneira instantânea esse custo, né? Por exemplo, no Brasil, para você de 44 para 36 horas, isso vai dar um impacto de aumento na folha salarial do país. Eu estou falando do país porque o setor público também entra aqui, de 18%. É um número estratosférico. Todos aqueles que acompanham aumentos salariais sabem que os aumentos são de 1,5%, 2%, 2,5% por ano, né? Agora, um aumento de 18% é um aumento brutal, abrupto, repentino, para ser feito através de Constituição, é um lance temerário. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. É claro que há motivos para reduzir. E a lei brasileira já permite que as partes negociam. E elas têm negociado. Então, Sabino, se você me perguntar, bom, negociaram, e daí? Qual é a jornada média praticada mesmo depois da negociação? 38 horas. É isso que o IBGE nos informa. Quer dizer, a Constituição está em 44, a média da jornada no Brasil é 38 horas, muito perto das 36 que estão querendo estabelecer por Constituição. Agora, professor, há uma popularidade dentro do Congresso em relação a essa PEC, que está sendo chamada de PEC 6x1, por motivos claros. Os deputados, os senadores precisam de votos e aí contam com essa popularidade da proposta aos trabalhadores que analisam inicialmente essa proposta e dizem, vamos trabalhar menos, é isso que a gente precisa. O senhor acha que essa visão vai mudar se o debate em relação à redução da jornada começar e aí as consequências da redução também começarem a aparecer? Realmente, você tem toda a razão. É uma proposta de muita sedução, não é? Quem que não quer trabalhar menos e ganhar igual? É um sonho, né? E os deputados e os parlamentares populistas, eles sabem disso aqui, e eles, em geral, eles têm uma meta a seguir, uma meta que eles gostariam de propor aos seus eleitores, que é a seguinte: trazer a jornada de trabalho para zero e elevar o salário para o infinito. Essa é a proposta que ele tem para ganhar votos, e ganha muito votos, né? É claro que esse assunto tem uma grande popularidade. Veja de que maneira ele se disseminou nas redes sociais, uma velocidade incrível, né? E isso, inclusive, embaraça muitos parlamentares que pensam do ponto de vista mais sereno a respeito das consequências e que querem discutir melhor esse assunto, né? Eles são pressionados pelo populismo para aderir logo a essa PEC. Mas é uma linha de trabalho, a do populismo,
que não costuma trazer bons resultados, não. As propostas populistas, elas têm vida curta. Nós podemos, com essa eventual aprovação, nós podemos destruir muitas empresas e podemos gerar desemprego e muita informalidade. Além do que, podemos passar muitas coisas para os preços, porque isso vai aumentar o custo do trabalho, e aumentando o custo do trabalho, vai para o preço e vai para a inflação. Quer dizer, os desdobramentos desse processo precisam ser analisados para você saber qual é a conduta que deve ser tomada com segurança para que a situação não se agrave. Essa que é a questão fundamental. Professor José Pastore, de Relações do Trabalho, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Queria agradecer sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Importante seu depoimento aí como um técnico estudioso da área, porque, como eu disse, é muito fácil a gente querer trabalhar menos, querer mais um dia de folga. O problema são as consequências disso na nossa própria vida depois. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês pela oportunidade e bom trabalho aí, viu? Bom trabalho para o senhor também. Obrigado.